Boa noite, irmãos. Deus cumpre os seus propósitos. Nosso texto de hoje, Romanos capítulo 11, versos de 16 a 24. Mas vamos ler desde o verso 11, porque é o parágrafo todo, que nós dividimos em duas partes, por ser um parágrafo longo. Tratamos do 11 ao 15 semana passada e vamos ver hoje 16 a 24. Mas vamos começar a leitura desde o 11, só para recordar o parágrafo e assim também ter o contexto aqui. Verso 11 então diz: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou um apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles, e te tornasses participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza é oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Como já vimos semana passada, se Deus usou a tragédia da rejeição de Israel para salvar os gentios, quanto mais seria capaz ele de enriquecer o mundo por meio da aceitação e plenitude de Israel. Assim, Paulo finalizou o verso 15, nos dando esse desafio para pensarmos. Agora ele apela para duas metáforas, uma que provém da vida cerimonial de Israel e a outra do mundo agrícola. Em ambos os casos, a intenção evidente é, de certa forma, a de justificar a confiança que o apóstolo tem no crescimento e na divulgação das bênçãos que vem descrevendo. E assim como no verso 15, ambas as partes do verso 16 começam com o ser, Assim, se foram santas as promessas, as premissas da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aparentemente, essa raiz e esses ramos que levam Paulo a desenvolver a sua alegoria da oliveira nos versos depois seguintes, de 17 a 24. O assunto ainda envolve o fato de que a salvação de Israel como nação é certa, porquanto é o povo que Deus escolheu e separou para si em seus progenitores. Aqui Paulo assenta primeiro a verdade de maneira geral, que constitui a razão da segurança da salvação dos judeus, essa esperança e a certeza de algo futuro ainda para os judeus, que ele trata no verso 16, e dali, posteriormente depois nos versos 17 a 24, deduz assim duas lições que afetam diretamente a atitude que o gentio deve assumir perante o judeu. Assim, ele trata aí os versos de número 16
a 24. Aqui também, novamente, somos notificados a respeito do caráter distintivo de Israel na relação com Deus para com eles e dos conselhos divinos relativos a eles. Esse fato da consagração derivada dos patriarcas é introduzido pelo apóstolo no verso de número 16, ou seja, o fato de que pelos patriarcas e nos patriarcas Israel todo foi consagrado a Deus, e a fim de confirmar a ideia da restauração final de Israel, que jamais poderá ocorrer uma rejeição irremediável de Israel, a santidade da consagração teocrática não é abolida, ou seja, Deus ainda tem domínio e tem reino sobre Israel e um reino em Israel. E um dia será assim vindicada mediante a plenitude e restauração de Israel. É claro que, observando os ensinos de Paulo e tudo que ele tem nos mostrado, e todo o ensino de Paulo em suas cartas, chega a nos ser até surpreendente a visão escatológica que ele apresenta em meio aos assuntos como o arrebatamento, a volta de Cristo e os julgamentos, principalmente porque Paulo não tinha no seu tempo as revelações do Apocalipse, ou seja, não tinha esse conteúdo ainda, mas nos apresentam argumentos escatológicos e uma visão escatológica muito aprofundada. Mas quanto à questão da restauração de Israel e os assuntos envolvidos com a nação de Israel, Paulo nem tinha a necessidade do Apocalipse, pois tinha uma vasta fonte escatológica no Antigo Testamento. E quanto a esse assunto, a questão da restauração de Israel, havia quase que uma escatologia de domínio em todo Israel, por todos, como podemos, e nos fica notório, notar em Atos capítulo 1, verso 6, onde os discípulos inquirem a Jesus quanto à data dessa restauração, por se tratar de um fato aguardado e aguardando por eles apenas a questão da consumação. Como já dissemos também, nós precisamos ter uma certa visão escatológica do nosso dia, do nosso tempo, do desenrolar da história, para que possamos nos posicionar corretamente no nosso presente, no nosso tempo, no nosso kairos, no momento em que estamos vivendo, diante do agir de Deus e do desenrolar que Deus está fazendo dos seus propósitos com toda a humanidade no desenrolar da história. Assim nós precisamos também de uma certa escatologia. Precisamos entender, para que tenhamos uma escatologia saudável, é mister que tenhamos uma visão correta e profunda da pessoa de Deus e do seu agir. Caso contrário, nossa escatologia com certeza será deficiente. Precisamos da percepção de que Deus não muda. Deus é único e não muda. Nele não há sombra de mudança. Mas apesar de Deus ter um só plano de salvação, ele tem, na verdade, vários modos de tratar com o homem com relação a esse plano. E esses modos de tratar de Deus com o homem vêm se desenrolando durante toda a história da humanidade nos tempos passados e até o nosso momento. Já dissemos que uma visão dispensacionalista nos ajuda a perceber e a entender esses diferentes modos de tratar de Deus com o homem. Por exemplo, nós podemos citar o fato de que 1 Pedro 1,20 nos diz que o poder de Deus era conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém foi manifestado no fim dos tempos. Quando Eva deu à luz a Caim, parece ter pensado que ele era o prometido redentor, pois disse: adquiri um varão do Senhor, tendo em mente, é claro, a promessa de Gênesis 3,15. Mas ela estava enganada, pois Caim se tornou um assassino em vez do Salvador. As Escrituras dão a entender que um longo tempo de preparação era necessário, desde da promessa do Redentor até a sua vinda, Gálatas 4:4 nos faz entender isso. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O objetivo desse tempo era a tríplice, ou seja, tinha 3 objetivos. Primeiro, revelar ao homem a verdadeira natureza do pecado e a profundeza da depravação em que havia caído. Em segundo lugar, revelar-lhe a sua incapacidade de preservar ou obter de novo um conhecimento adequado de Deus.
ou livrar-se do pecado por si. Em terceiro lugar, ensinar-lhe que perdão e restauração só são possíveis através do sacrifício substitutivo. A história mostra, claro, quão imperfeitamente o mundo aprendeu essas lições. No entanto, um aprendizado parcial delas se fez necessário, se fazia e aconteceu antes que Deus introduzisse o Salvador em pessoa ao mundo. Assim, em cada dispensação, Deus tem tratado com o homem com a finalidade dessa preparação. No tempo presente, na plenitude do tempo, Cristo veio e agora Ele está usando da graça para conosco no nosso tempo e no futuro ainda usará de força para estabelecer o reino de Cristo sobre a terra, tempo em que será a restauração de Israel e assim Israel terá novamente preeminência no plano de Deus. Com isso em mente e olhando para as explicações de Paulo para a sua certeza de que Deus ainda tem algo reservado para Israel, precisamos extrair do texto os princípios que Deus usa no seu relacionamento com os homens. Precisamos entender como Deus age no seu relacionamento com os homens para que possamos estar nos relacionando com Deus de forma certa e assim podendo ser usados por Deus no nosso tempo. Alguns princípios então que precisamos observar aqui que Paulo nos passa quando nos dá essa visão escatológica da restauração de Israel num tempo futuro. Primeiro princípio, Deus age segundo as suas promessas. No verso de número 16, Paulo diz: se foram santas as premissas da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. A premissa e a raiz aqui são os progenitores da nação judaica e possivelmente em forma assim exclusiva está se referindo a Abraão. A palavra santa usada aqui significa separado do uso comum para o uso exclusivo de Deus. Paulo usa aqui nesse texto duas figuras para ilustrar que a nação judaica é santa e dedicada a Deus. E essa é a razão pela qual devemos esperar que toda nação, como nação, se salve, porque é uma nação santa, separada, dedicada a Deus. Mas como nós já vimos e Paulo já nos ensinou, a nação que alcança a promessa não são todos os descendentes da carne, mas sim os descendentes da fé, porque as promessas de Deus não falham, elas se cumprem, mas quase que na sua totalidade elas são condicionais. Há condições para que elas se cumprem nas nossas vidas, se cumprem na vida dos homens. Então, Deus cumpre as suas promessas, mas há as condições que os homens precisam se submeter. Deus cumpre os seus propósitos, e isso segundo as suas promessas. Segundo princípio que extraímos do texto, está aí, nós podemos ver nos versos 17 até 24, mas principalmente no verso 17 e no 24. Vamos ver então no verso 17 e 24. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, verso 24 diz: pois se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Alguns comentaristas fazem uma tempestade em um copo d'água diante dessa alegoria que Paulo faz aqui nos versos de 17 a 24. Ressalto que, normalmente, quando se faz um enxerto, o broto tem que ser tirado de uma oliveira cultivada e inserido em uma oliveira brava. Já o processo inverso, que é o que Paulo está citando aqui, nunca se faz, pois não daria certo. Porém, em 1905, William Hansen escreveu um artigo muito interessante tratando sobre esse assunto. Artigo que até hoje ainda é citado por alguns, no qual ele analisa tanto as autoridades antigas como as modernas sobre esse assunto, na questão do enxerto da oliveira. Processo que aqui descrito por Paulo, na verdade, ele descreve citando que ainda é um processo usado na Palestina em circunstâncias
especiais, pois costumava-se revitalizar uma oliveira que está deixando de produzir frutos, agindo de tal forma. Isso se faz assim, enxertando um ramo de oliveira brava, a fim de que a seiva da árvore honre esse ramo bravo e a árvore volte a produzir frutos. A alusão de Paulo, portanto, não é o processo corriqueiro de se enxertar uma oliveira jovem, mas sim o método de revigorar uma oliveira decadente, um processo antinatural, mas necessário. Israel, com certeza, era uma oliveira decadente, carecendo desse processo de restauração. E com certeza a igreja cumpriu o propósito de testemunhar ao mundo sobre Deus, no qual Israel havia falhado. Então Deus, na verdade, usou desse processo para cumprir o seu propósito, porque Deus cumpre os seus propósitos e Ele usa todos e tudo como lhe convém. Terceiro princípio: Deus age pela sua graça, mas sempre com justiça. Versos 18 a 23, o texto nos diz: Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também serás tu cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Essa exortação dada aos crentes gentios pela parte de Paulo, de que não se gloriassem, assim como os argumentos que reforçavam que era sem dúvida alguma necessário se fizesse em Roma, pois, embora os judeus fossem tolerados e protegidos pela lei, de não serem molestados pelos gentios, eles sofriam um bocado como vítimas da má vontade popular por parte dos gentios e muitas vezes foram vitimados de manifestações de violência. Ao resistirem a assimilar a cultura gentílica, recusando-se a abandonar ou modificar suas próprias práticas, e o seu exclusivismo acabou alimentando uma impopularidade da qual futuramente veio a nascer o antissemitismo. O judeu era objeto de divertimento, de desprezo e ódio por parte dos gentios entre os quais ele vivia. Paulo está lutando e lutaria até o fim para que os crentes gentios de Roma não tivessem qualquer participação nesse tipo de preconceito antissemita. Assim, desenvolvendo a figura da planta aqui nesse texto, Paulo ensina que os judeus foram desgarrados ou quebrados do verdadeiro povo de Deus, objeto da salvação, com o propósito de introduzir ou enxertar os gentios, o zambuzeiro, a oliveira silvestre, na oliveira verdadeira, para que eles alcançassem assim a salvação. É somente no reino da graça que um processo tão contrário à natureza pode ter êxito. É dessa circunstância que o apóstolo tem se valido para magnificar a misericórdia manifestada assim aos gentios através da graça de Deus. Esse fato, entretanto, não deve inspirar orgulho aos gentios, pois a bênção tem vindo a eles por meio de Abraão e seus descendentes, e não a Abraão e seus descendentes por meio dos gentios. Assim, se eles são alcançados hoje, é por causa da bênção que foi prometida a Abraão e agora está sendo estendida aos gentios. O mesmo fato de que Deus tem procedido como tem procedido contra os judeus incrédulos e rebeldes, deve servir de advertência contra o orgulho dos gentios. Se Deus tem salvado os gentios, fê-los unicamente por sua graça, não porque eles merecem suas bênçãos. Tudo isso deve nos recordar
a bondade e severidade de Deus. O melhor antídoto contra o orgulho ou o desprezo é um conceito correto da natureza de Deus. Ele é amor e bondade, isso sim, mas também é justiça. Tão certo como o fato de que Deus nos ama e busca o nosso bem, é o fato de que castiga o pecado sem qualquer acepção de pessoa. O fato é que Deus cumpre os seus propósitos e o seu agir é segundo a sua graça e justiça. Deus, na verdade, tem promessas, tem cumprido as suas promessas, mas as suas promessas têm suas condições. Então, se queremos participar ou sermos merecedores ou participantes das promessas de Deus, precisamos saber se nós nos encaixamos a essas condições. Deus cumpre os seus propósitos com ou sem a nossa participação. Ele age segundo o seu propósito. Ele não precisa de nós é que precisamos dele. Deus nos alcançou, verdade é, por sua graça, mas também tem nos convidado e nos convida constantemente a viver a sua justiça. Se somos suas ovelhas, precisamos saber se estamos realmente ouvindo a sua voz. Deus tem cumprido o seu propósito em todas as coisas e se nós estivermos atentos e seguindo a Ele, estaremos participando então do desenrolar do seu propósito para a vida dos homens. Deus tem cuidado de nós, tem se manifestado a nós e tem com certeza esperado da parte do homem uma resposta positiva. Deus nos abençoe. Tenham todos uma abençoada semana pela graça de Deus.